smoking cigarettes, wondering why my lungs hurt, smoking cigarettes. Opa, e aí? Hoje eu vou falar sobre o sentido da vida e suas várias interpretações. O cérebro é uma máquina detectora de padrões. Nós estamos sobrevivendo há muito tempo e por conta disso nós vamos evoluindo ao decorrer do tempo, até que desenvolvemos esses sistemas complexos do cérebro. Temos a inteligência, consciência e memória. Temos o poder de raciocinar e usar a linguagem. Nós precisaremos descrever um sentido para continuar vivo e não apenas continuar existindo, sendo que às vezes não precisa de um sentido. A vida não precisa ter um sentido, mas há muitas coisas incríveis que nos rodeiam. Tantas pessoas e cada uma com a sua própria vida, que cumprem suas funções e objetivos, que se relacionam, aprendem a apreciar a forma de vida e entender, cada um com a sua maneira subjetiva. Entender as suas imperfeições é um passo para entender o sentido da vida. O mais intrínseco disso tudo é conhecer a si mesmo. Quando você descobre qual é a sua verdade, quem você verdadeiramente é, aí sim você vai saber o sentido da vida, a razão do seu ser e qual o seu propósito vital, desenvolvendo a sua essência. O sentido da vida é palatável. Quando você sentir o verdadeiro gosto e sabor, você saberá qual é o verdadeiro sentido da vida. Olhando para o nada, pensando em tudo, vivendo dentro da minha mente. Tudo é questão de o quanto você dá significado para tal coisa. Se você dá muito significado para a vida, ela te frustra. E se dá pouco, ela fica vazia. Então basta manter o equilíbrio entre esses dois. Eu não sei o que o amanhã trará. Talvez o objetivo da vida seja ficar rico. Não de dinheiro, e sim de conhecimento. A felicidade é uma virtude. Mas, como tudo demais, acaba sendo nocivo. Eles querem que você tenha uma overdose de dopamina. A vida tem em todo lugar no planeta. A biodiversidade e a heterogeneidade biológica. Mudar é complicado, mas continuar inerte na mesmice é pernicioso, corrosivo e destrutivo. A existência precede a essência. A priori, você existe, e a posteriori, você sente as coisas. Você primeiro existe, logo após você aprende a sentir a vida em sua essência, e aprende a viver. Você é a sua consciência e a junção de todas as experiências que você viveu e vai viver. Você primeiro aprimora o seu interno para ele reverberar no seu externo. Aproveite todos os instantes. E você tem o intérprete do seu cérebro, que é como você enxerga o mundo à sua volta. Tem os compostos que formam seu corpo. Nós respiramos o mesmo ar. Somos todos iguais por sermos da mesma espécie. Mas não somos todos iguais uns aos outros. Dentro do nosso âmago, cada um de nós somos únicos, mas com a mesma essência do ser humano. Seu ódio pelo outro é um medo de si. Passamos a vida inteira brigando com as pessoas e não percebemos que brigamos com nós mesmos. Sempre que você fere alguém, você está ferindo a si mesmo, pois você se coloca nas pessoas, você respira o mesmo ar que elas. Então não há motivos para brigar. O nosso limite é a pele. O nosso ego não passa desse limite. Você apenas pode sobressair disso com o mais puro conhecimento. Já carregamos o peso do nosso próprio cadáver por saber da existência da morte. O passado e o futuro pesam sobre os nossos ombros
como escombros. Vivemos em uma lembrança de um futuro distante, e tudo isso será e se tornará memórias, apenas memórias. Para algo novo nascer, algo velho precisa morrer. Suas memórias são partes de um passado morto. Você precisa criar novas histórias. Quando gastamos um pouco do nosso tempo com outras pessoas, gastamos um pedaço da nossa vida que nos resta. Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que ele passe por cima e me atravesse. E, quando eu estiver passando, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá, somente eu permanecerei. Nunca se deve passar pelos medos mais profundos, que te faz cair num abismo em que você é consumido pelas sombras. Cada medo que sentimos é como estar sendo consumido gradativamente, e as sombras estão se disseminando pelo seu ser, te aniquilando e te matando aos poucos. A vida não é sobre o que fazer, apenas faça. Você não deve reprimir os seus sentimentos, seja verdadeiro consigo mesmo. Eu quero viver essa vida infinitas vezes e dizer essa frase infinitas vezes, com tudo de bom e ruim. O sentido da vida é você que dá o significado, e na vida você tem sentimentos. Tentar amar mais a si mesmo e os progressos. O primeiro sentido é viver, o segundo é morrer, mas existe algo entre esses dois, que é o meio. Você cria um meio, imaginar, pensar e sentir. Seu cérebro cria as imagens. Não baseie sua vida em apenas um objetivo, como ficar milionário, porque objetivos são concluídos e dão um vazio. Crie um objetivo que você nunca vai alcançar, então estará numa caminhada até o fim da sua jornada. Perceba seus valores, a sua visão de mundo, e o que o mundo planta em você às vezes não é o que você quer colher. Eles querem que você seja superficial com uma visão artificial, ao invés de profundo. Só um consumidor, uma massa de manobra, nos veem como aresta. Somos efêmeros, porém eternos. Nós podemos morrer, mas nossos vestígios ficam. As pessoas nos imortalizam em suas mentes, seja pela memória, pensamentos que deixamos nas mentes das pessoas. A sua ambição te levará para a sua própria ruína. Sumariamente percebe-se que na vida são pífios aqueles que não percebem o valor das coisas na vida, da sua própria vida e dos outros. Tudo é importante, e a vida é arte, e o conjunto das vidas são todas as artes reunidas. Mas olhando por anos-luz de distância, outrora percebemos que outrem são um aparato para o mal, praticam o mal. As várias coisas têm suas contradições, mas no final nada importa, o que faz com que tudo tenha o seu grau de importância. E isso serve para te mostrar sobre o que se trata tal coisa, e aprender a lidar com ela. O mundo se mostra cada vez mais imundo, pessoas se tornam bem menos profundas. Eu quero me tornar imune dessa maldade da humanidade que socorre a esse mundo, causando problemas no próprio ar. Nem conseguem mais respirar, padecendo a própria espécie. Mas aceito isso com seu grau de importância. Como disse Carl Sagan, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Se exponha a sentimento que você nunca irá encontrar. Todo sentimento é diferente do outro. Somos um pouco de cada um que passou em nossa vida. Então todos juntos somos um só. Mas mesmo assim somos individuais. Somos unânimes e variáveis. Às vezes pensava que o melhor era existir e isso se dissipou como uma tempestade que acaba. Somos futuras carcaças e o melhor jeito de apreciar a vida
é olhar com a perspectiva da morte, assim como deve ser olhar para a terra da lua. Tudo se torna um propósito. Seus sonhos te levarão às alturas. O toque. A vida se torna o tudo. Andar e sentir a luz do sol tocando sua pele. As pessoas ajudam as outras a entender o seu propósito. A vida nem sempre parece perfeita. Estamos procurando e criando tudo. O que é chamado de vida? É a conexão entre você e a sua alma e o seu universo. Tudo são etapas de um processo. Temos um poder sublime em nossas mãos. Você de agora e você do futuro são apenas um fragmento. E todo o seu eu, completo, é como a verdadeira essência. O futuro e o passado podem ser agora. Pra longe do supérfluo, eu sinto o vento leve. Às vezes nem tudo é cérebro, requer mais sentimento, requer mais entendimento. Lembrando que tudo é relativo e tudo tem a sua margem de erros. Tem coisas incognoscíveis. Eu acho que a dor que a morte gera é incongruente. Isso é apenas um ciclo, mas essas dores advêm da diversidade da vida. Gênios presos em seus próprios domos, dentro de uma cúpula. Vivemos num cubículo. Nossa vida para eles é como um folículo. Tudo que façamos pode se passar por ridículo, onde você vende sua alma para um ofício. Eles nos veem como só mais um na multidão. Nós vivemos em antros e mazelas. O sentido da vida, como eu já havia falado, é você que designa o seu próprio sentido. Sim, mas eu vou tentar auxiliar você nisso. Os sábios são aqueles cujo o sentido da vida já está bem estabelecido em sua mente. Desde os primórdios, nós, a humanidade, lutamos para nos adaptarmos. Nós nos desenvolvemos na água, segundo a teoria da evolução biológica. A vida é mutável. E nós surgimos de outras formas de vida que antecedem a nossa. E através da seleção natural, que durante os anos foi dizimando o que não se adaptava as condições da Terra até redefinir todos os seres existentes. Como diria Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. A curiosidade nos transforma, nos molda e nos trouxeram até aqui. Afirmar que nós viemos do macaco é fruto apenas de insciência e desinformação. Nós podemos ser mamíferos e primatas. Nós apenas temos um descendente em comum que data há milhões de anos atrás. Há 500 milhões de anos, acredita-se que os coacervados tenham posteriormente dado origem às primeiras formas de vida na Terra. Nossos olhos eram apenas pequenas cavidades com habilidade de detectar a diferença da luz que chegava a eles. Essa cavidade evoluiu drasticamente, transformando-se nos órgãos complexos que conhecemos hoje. Ao longo do tempo, nossos olhos se desenvolveram no sentido de captar mais e melhor a luz, e depois disso, eles melhoraram a resolução das imagens formadas na retina. No início, os olhos eram apenas um ponto de luz, um aglomerado de proteínas sensíveis que eram ativados quando encontrava luz. Depois disso, foi a vez da lente, ou da nossa córnea, surgir. A teoria mais aceita é de que ela evoluiu de uma camada de células transparentes formada na frente dos olhos para prevenir infecções. Ele permitiu que o globo ocular fosse preenchido com fluidos, o que aumentou a sensibilidade à luz. Proteínas cristalinas que se formam na superfície se provaram úteis para focar a luz em um único ponto na retina. A íris, a parte colorida dos olhos, funciona como o controle da quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Imagina se a pupila é como um buraco negro hipermassivo no coração da galáxia. E a galáxia é a íris. A parte preta que circunda a íris podia ser a matéria escura que fica em volta de uma galáxia.
o cérebro que cria as coisas à nossa volta, porque os olhos são iguais às câmeras. Eles captam o que você olha a partir da incidência de luz. E isso é entregue ao receptor ou fotorreceptor, que são os receptores sensoriais responsáveis pela visão. Existem dois tipos de fotorreceptores no olho humano. Um deles é chamado de bastonete, que permite a visão em branco e preto, e o outro de cone, que permite a visão em cores. E seu cérebro interpreta isso. Ele tem uma percepção sobre o movimento. A sua visão é subjetiva, assim como o seu pensamento. Você e outra pessoa podem ver a mesma coisa e ter pensamentos diferentes sobre a mesma coisa. Você interpreta a imagem que você vê. Existem as vias aferentes e inferentes. As vias aferentes são aquelas que levam os impulsos visuais até o sistema nervoso central. Podem ser divididos em estereoceptivas, compostas pelas vias ópticas e acústicas. Os nervos aferentes conduzem sinais de neurônio sensorial ao sistema nervoso central. Por exemplo, dos mecanorreceptores na pele. Os nervos eferentes conduzem sinais do sistema nervoso central ao longo dos neurônios motores para os músculos e glândulas. A fóvea contém apenas cones e permite que a luz atinja os fotorreceptores sem passar pelas demais camadas da retina, maximizando a acuidade visual, que é a capacidade do olho de distinguir entre pontos próximos. Os cones são as células responsáveis pela nossa percepção das cores, sendo que nossos olhos possuem cones vermelhos, azuis e verdes. No entanto, cada pessoa carrega porções diferentes de tipos de cone, gerando percepções diferentes. Você só saberá se tem outro ser consciente quando você entrar na consciência do mesmo. Astrócitos tem esse nome porque tem formato de estrelas. Astro, estrelas, e citos, células. Eles são as células mais abundantes do encéfalo, 65%, e estão intimamente associados com as sinapses, que é a comunidade entre neurônios. Astrócitos regulam a transmissão de impulso elétrico no cérebro. O que é essencial é invisível aos olhos. Acima do espectro visível está o infravermelho e abaixo dele está o ultravioleta. Você não vê o ar que você respira, não vê as luzes dos corpos, não vê as luzes que percorrem do sol e do céu, não vê os átomos, não vê a realidade e por isso limita a vida em uma pergunta. Mas vou tentar responder da minha forma limitada. A palavra é uma construção social. Ela é um simulacro, isto é, que ela representa as ideias, e a fala é como um estímulo nervoso. Ela tem como objetivo transmitir uma informação. A partir do sistema sensorial, você recebe um estímulo e imagina sua respectiva representação da fala. Nossos pensamentos têm que passar por etapas que o transformam em palavras. Nossos pensamentos são arte e poesia. Nós metaforizamos a realidade. Viveremos tantas vidas possíveis que esqueceremos das primeiras. Em cada pensamento que você dá vida, você pode destruir outros. Quero me encontrar num mundo inteligível, por meio das reminiscências, ter a compreensão filosófica para acessar o conhecimento inato. Os seres humanos, como sempre, muito curiosos. Queremos saber de tudo. A resposta pode ser mais complexa do que podemos discernir ou atribuir, mas com o nosso intelecto buscamos a resposta. O sentido está na vida, tudo que compõe ela desde o nascimento, que começa a contagem dos anos que passam.
seu tempo é relativo. Então, às vezes parece mais lento ou rápido. Você vai vendo ele passar, mas não percebe. O vento bate no seu rosto. Quando você sai de casa, você tem um objetivo. Esse objetivo é algo que pode te trazer bonança ou profícuo. Eu nasci da arte da poesia, com a filosofia. Eu sou filho do sol. Eu sou filho do cosmos com a natureza. Com a liberdade advém a responsabilidade. Em 17 de dezembro de 1903 foi o primeiro voo do mundo. E em 12 de abril de 1961, os astronautas foram enviados em direção à Lua pelo terceiro estágio do Saturno V. Apollo 11 é o nome dado à primeira nave espacial a pousar na Lua. O ser humano é um ser biopsicossocial e também um onívoro. Você, dentre todas as pessoas e diferente de todas elas, tem um meio social que ninguém nunca vai ter. Isso é especialmente seu. Ninguém no futuro ou no passado vai ter o meio social que você tem agora. O que é vida? Como define vida? Eu acho que a vida pode ser definida como um processo que se desenvolve e morre. Esse é o nosso papel. Viver para morrer. E isso, à primeira vista, pode ser angustiante, mas é a realidade. Uma forma de vida pode ser definida quando se tem metabolismo. O metabolismo funciona para que um organismo tenha energia. Somos reações bioquímicas. Tem alguns elementos químicos que definem a vida como a gente entende. E são 6 elementos, que são carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. A vida é um sistema autossustentável capaz de sofrer a evolução de Darwin. Seu coração mantém a batida, o seu corpo leva a trilha sonora, seus pensamentos conduzem a música e o seu cérebro é o maestro. A mitose, também chamada de cariocinese, consiste no processo de divisão celular, em que as células se dividem continuamente. Os seres vivos eucarionte, entre eles o ser humano, realiza a mitose de forma contínua, desde o nascimento até a morte. Você já se perguntou se você está acordado ou dormindo? Será que eu existo ou estou em uma espécie de Matrix? O solipsismo é a filosofia que diz que somos o único ser consciente. Todos os outros à minha volta são apenas fruto da minha imaginação. Será? Logo que o ser consciente observa a realidade, a matéria torna-se manifesto em um estado único. Para mim, tudo o que o indivíduo observa torna-se parte dele, da cabeça do indivíduo. E todos os indivíduos conscientes observam coisas que passam pela sua consciência, que não é a mesma coisa do outro. Logo, o que eu vejo é exclusivamente subjetivo a mim. A consciência de cada um é singular. O meu universo, o universo que me rodeia, só existe porque eu o observo. Logo, quando eu deixar de existir, tudo isso não existe mais. Pelo menos para mim. Eu deixo para quem está vivo fazer a sua parte e chegar no mesmo lugar que eu. A morte. Sem mais nem menos, só seja importante para você mesmo. Faça o que te agrada mais do que para os outros. No fim, o universo é seu. E quem tem a escolha de se arrepender é você. Os seus sentidos podem te enganar, mas faz diferença se você não sabe nem diferenciar o real do ilusório? Mas ande, se mova e deixe o tempo escorrer. Deixe as sinapses cósmicas te mover, enviando impulsos nervosos que são como ondas gravitacionais. Seus átomos são como estrelas. O seu corpo literalmente libera fótons. O corpo brilha porque produz radicais livres. Os prótons e nêutrons são como planetas. A eletrosfera é a órbita desses planetas.
Os pósitrons com os elétrons se aniquilam, gerando dois ou mais fótons. O resultado da colisão é o aniquilamento do elétron e do pósitron, e isso gera a criação de fótons de radiação gama ou com menos frequência outras partículas. Os elétrons são uma vibração ou excitação do campo de elétrons. Um pósitron é a antipartícula que vibra de forma oposta no campo de elétrons. E quando um elétron encontra um pósitron, eles se aniquilam. Mas a aniquilação de partículas no campo de elétron gera uma excitação no campo eletromagnético. E essa excitação desse campo é o fóton. Vibrações eletromagnéticas são a luz. Um fóton surge quando ocorre a transição de um elétron de um átomo entre dois estados de energias diferentes. O elétron, ao passar de uma camada mais interna para uma mais externa, ao receber energia e se retornar para o seu estado inicial, emite a energia correspondente a essa diferença. Existe a dualidade da luz, de onda e partícula, que ela pode ser interpretada tanto como onda quanto na forma de partículas. Os fótons são partículas responsáveis pela interação da força eletromagnética, e o eletromagnetismo é o conjunto de fenômenos que diz respeito à interação entre campos elétricos e magnéticos. E os fótons são bósons, é porque eles têm um spin inteiro e são, portanto, classificados como bósons. Caso tivesse o spin fracionário, seria considerado férmions. A reflexão e a refração da luz são fenômenos ópticos relacionados com a forma como a luz se propaga. Intensifique a sua verdade e ela vai te manter, como uma lamparina em meio às sombras do caos. Como diria Nietzsche, é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante. A esperança é o pior dos males, pois prolonga o tormento do homem. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Existem pessoas que querem que os mortos enterrem os vivos, porque não se preocupam em criar a sua própria história, por pensar pequeno e pensar que o passado já basta. A água dentro de ti se chama Nu, que representa o líquido cósmico que deu origem ao universo, na mitologia egípcia. Se você acaba pensando muito na morte, ela acaba entrando em você e se propagando, te matando antes mesmo da sua morte. Ela te infecta e é como um vírus que murcha suas flores. Gera uma enfermidade mental difícil de cicatrizar. Nós temos demônios que nos deixam mal, só que o que você precisa é de vida para matá-los. Você gera uma vontade de viver a si mesmo constantemente para eliminá-los. As pessoas não entendem a importância das outras. Cada um tem uma inteligência que você não tem. Cada um pensa de um modo. Pode adicionar uma fala sua. Você não sabe de todas as coisas, mas sabe de coisas que alguns não sabem. Mas outros sabem de coisas que você não sabe. Às vezes, uma gotícula para você pode ser profundo o suficiente para conseguir absorver e extrair algo daquilo. Nós sabemos que não sabemos de todas as coisas. O que devemos fazer é o serviço de passar o que se sabe. Nós somos limitados e não temos capacidade para entender algumas coisas no universo, e talvez nunca saberemos. Então, quando você une várias pessoas com vários conhecimentos diferentes, fortalece todo esse grupo. Você pode prever o futuro, se você mesmo criar ele. Apenas contemple a imensidão distante. Só assim você poderá ver o que não dá para enxergar nem olhar. E só assim você poderá fazer parte do todo que faz parte do tudo. A única saída do fundo do poço é para cima. O fundo do poço te ensina mais que o cume do Everest, porque só ali você aprende como que é a realidade. Temos todos o nosso eu lírico,
no poema, que no caso pode ser ações que tomamos na nossa vida, a voz que expressa a subjetividade do poeta. O poeta é quem vive, e a maneira pela qual o mundo exterior se converte em vivência interior. Passamos a vida toda por um processo de catarse. A dor é um grande professor. Experienciei gradativamente a purificação do passado turvo e soturno. Catarse é uma purificação, uma expurgação do seu interior de coisas limitantes, uma renovação, uma evolução através do sofrimento. A dor faz parte da vida, já que ela existe e devemos buscar evoluir por meio dela. Catarse é um conceito tão amplo e filosófico e foi usado na psicanálise pelo Freud, na arte, na literatura, religião, e é um conceito criado pelo Aristóteles, retratado em sua obra poética. O oceano representa o passado, são águas passadas. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Às vezes ficamos submersos na água do passado, só que não podemos nos afogar do passado e subir para ver o sol. Pois, como dizia Platão, só é sábio aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Tudo muda, Pantarrei. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito nessa frase quer dizer que tudo flui, tudo está em deslocamento, pela harmonia dos contrários. Você muda porque o seu futuro eu luta com o seu eu do passado. Dentro de você tem um super-herói lutando com um anti-herói. Você luta para melhorar. Travamos a guerra contra o mal que nos corrói, que são os pensamentos ruins. Eu apenas queria imortalizar os melhores e piores momentos da minha vida, porque eu sei que essa foi a minha vida. Ela é imperfeita, o que torna ela perfeita. E esses instantes são o que dão o sentido para a vida. Respiro o ar enquanto me liberto dos traumas. O mesmo ar que te mantém vivo é o que te mata aos poucos. Continuo a deriva em devaneios, submerso na mente por um tornado de pensamentos que eu tenho me tornado alguém que não vê o bem, mas tento me destituir do mal. Não quero que minha luz venha a se esmaecer. Você se pergunta, por que autopreservação? Se no fim vamos sucumbir? Para que ser consumado em algum conhecimento específico, se a vida não faz sentido? Se você tem apenas uma vida para viver, aproveite enquanto há tempo. O Anubis que guarda o portão de Wakanda do meu interno, onde mora minha biju, um dualismo, mefistofélico e um seráfico. E guarda como o enigma de Esfinge. Se resolver, ele faz o sepulcro. O Cerberus guarda o meu interno Érebo, Tártaro, Hades e o caos. O barqueiro Caronte é o meu ego. Você está sendo vigiado pelos olhos de Hades. Quando os seus olhos olham diretamente para os dele, você é aprisionado dentro deles, onde não dá para escapar nenhuma luz. O atrito da luz e das sombras gera você, a conexão e oposição. Tem uma poesia romântica que eu criei que é assim. Então você pode nadar na minha íris. Veja a minha ira, me ame por inteiro. Ame meu interno, não chore no meu enterro, pois eu sou eterno. Não deixem eles me clonarem, porque tem cédulas nas minhas células, tem dinheiro no meu DNA. Ame meu pior lado, meus defeitos, que terá reciprocidade. Eles nunca saberão como é intensificar o amor a cada estação. Quando se ocorre o percurso das separações das cores, é quando se vê a essência das coisas. A dispersão da luz branca em meio a uma gotícula se pode submergir em vastidão e profundidade, onde habita partículas de luz, onde foi direcionado esse feixe de luz. Dentro dela, como um prisma, se forma o arco-íris. Isso se deve ao processo de refratação. Por esse motivo, ocorre a separação das cores.
O fogo de Prometeu, um sacrifício em prol da humanidade, fazendo o bem. Todos nós temos um fogo de Prometeu dentro de nós. Representa a aventura da busca do conhecimento, a matéria-prima da liberdade. A inteligência é complexa e possui vários lados. Ela é como um icosaedro. Muitas pessoas são inteligentes em aspectos diferentes e específicos, e outros elas não são tão inteligentes. Por isso, as profissões se baseiam mais na sua vocação. Às vezes, as pessoas, para se livrar de uma praga, elas criam outra. Para os egípcios, a passagem das almas funcionava assim. Se você chegar ao deus Osíris e não tivesse o coração mais leve que a pluma, o deus antropomórfico Anubis, que controlava a balança para saber se seu coração seria mais leve que a pena. Se caso fosse mais pesado que a pena, você seria considerado indigno e era devorado pela deusa Amite, e seu proprietário era condenado à eternidade no Duat. E os indivíduos de coração bom e puro eram enviados para Aru. O morto era considerado digno e poderia ter a vida eterna, se tornando uma parte de Osíris. Osíris era o deus que precedia todo esse processo de julgamento. Não percebes que ao andar, ao falar e olhar, é algo incrível de se imaginar? A atmosfera e a camada de ozônio, a evolução humana, desde o osso até a nave espacial. Conseguimos coisas incríveis. Cada pessoa tem seu papel fundamental. Tem pessoas que deram suas vidas para a arte. Temos que apreciá-las. Aproveite tudo que você, ao adentrar a vida, pode observar. De tempos em tempos sua vida pode mudar. Parece que existe uma sensação nova, uma nova visão sobre a vida. E a Terra tem seus movimentos, são eles de rotação e translação. O de rotação é quando a Terra gira em volta do seu próprio eixo com a velocidade de cerca de 1.600 km por hora. O movimento de translação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. O movimento de translação é aproximadamente 108.000 km por hora em uma trajetória elíptica. A composição média do ar é 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, principalmente o argônio, o dióxido de carbono e vapor de água. Além disso, existe a estrutura interna da Terra, que apresenta a litosfera como a parte superficial e dividida basicamente nas camadas crosta, manto, e tem o núcleo interior e o exterior. É composto por ferro e níquel. E acima da litosfera estão as camadas gasosas, a atmosfera, e a líquida, a hidrosfera. Já o conjunto de todos os ecossistemas do planeta forma a biosfera. Existem também a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Junto, as 5 compõem a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra e é responsável, entre outras coisas, por manter o equilíbrio térmico do planeta, proteger contra o impacto de meteoro e filtrar os raios ultravioletas. A quantidade de radiação que chega até a Terra é menor por conta da proteção exercida pelo campo magnético terrestre. O campo magnético da Terra interage com as radiações eletromagnéticas, fazendo com que elas sejam freadas e também atuam desviando-as de sua trajetória inicial. Como nós giramos junto com a Terra a cerca de 1.600 km por hora e a atmosfera também gira junto, o movimento de um corpo é constante, ao menos que uma força externa haja sobre ele. E a Lua possui fases, são elas: cheia, minguante, nova e crescente. São as 4 fases da Lua. O prazer nos fez evoluir, a curiosidade nos trouxe até aqui. Tudo parece se encaixar, a ambivalência dos seres, tudo que compõe a existência. Olha ao seu redor. Pode haver as coisas mais ruins, mas no fundo aquilo serve para nos dizer algo. O comportamento. Porque há tantas vidas
e só pensamos que precisamos de um sentido. Eu rebaixo a vida para tentar entendê-la. O que ela tem a me dizer, só o tempo dirá. Cada partícula de experiências particulares, presas no tempo dentro da sua cabeça, e o sentido que já foi. Basta agora você definir novamente o seu sentido. Eu gosto de tal coisa, então se esforce para aquilo, e esse é o seu sentido. Devemos manter o equilíbrio. O próprio buscar o sentido da vida já é um dos sentidos. A vida é como uma peça teatral. Nós temos o nosso papel. Temos o fascínio por esse dramaturgo, que sempre morremos no final, e todos à nossa volta. Se desapegue das suas convicções. O mundo vai te decepcionar. Só aprenda a lidar com isso. Você está numa rocha espacial que gira em 1.600 km por hora. Você é um ser complexo com uma cabeça complexa que está em um planeta complexo. Por causa do seu núcleo feito de metal líquido, a Terra funciona como um enorme ímã com polos negativos e positivos. A maior parte do campo magnético é gerado pela movimentação dos metais que compõem o centro do planeta. Há uma mutabilidade. Somos água, maleável e mutável. Iniciamos nossa vida com 70% de água no nosso corpo, assim como a porcentagem que tem na Terra. Tales de Mileto iniciou uma busca pela origem do universo, a cosmologia, tentando saber qual seria o elemento gerador do axé, de toda a natureza, objeto denominado pelos gregos antigos pela palavra physis. Para Tales, esse elemento gerador de tudo era a água. Existe uma constante inconstância, uma estabilidade instável, uma congruência incongruente, o abstrato claro de entender. Hoje em dia, com as redes sociais, somos forçados a parecer felizes, com uma vida perfeita que não temos. Todos temos problemas, mas é claro que ninguém quer mostrar eles. As pessoas deixam de viver por elas e vivem pelas outras. Elas não conseguem preencher o vazio delas, mas elas não se aceitam e tentam de qualquer forma agradar os outros. Já dizia Nietzsche, aquele que luta contra monstros deve ser cuidadoso para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. O tempo faz o sorriso se desmanchar. Não tem como ser feliz o tempo todo. Você está sempre se afastando do seu passado. Por mais que isso seja triste, relembrar dos bons momentos e saber que eles nunca vão voltar. Mas, de qualquer forma, isso é natural, até chegar no declínio final. Evoluir nem sempre é para melhor, mas dá para evoluir e mudar para melhor. Entender que a mudança faz parte. E tudo muda, exceto a mudança. Não lidar com o fardo de carregar algo para sempre. Tudo tem o seu tempo, e todos os tempos divergem um tempo diferente. Muitas pessoas especulam que tinha algo que deu a origem ao Big Bang, mas não tem como existir algo antes do espaço-tempo existir. O nada não existe, o vácuo perfeito não existe, mas antes do universo realmente não existia nada. Não tinha como existir. Do ponto de vista da filosofia existencialista, o nada como conceito tem sua origem na angústia vital dos seres humanos. Nós somos os astros que dá luz para nossa própria vida, cria a luz do nosso próprio caminho. Nós somos um pêndulo transitório, sempre oscilando como um polícoro, uma bomba relógio que leva um tempo até o declínio da explosão. O último ato, o último sinal da vida é como a reação química exotérmica que leva o fogo, que se deve à oxidação da matéria
com a reação em combustão, que se propaga com o deslocamento de partículas incandescentes por ondas caloríficas que queima o pavio até chegar na bomba, que é você. Ambos precisam de oxigênio para sobreviver e o mesmo para chegar no seu epílogo, em que você fica defuntos. O sentido da vida, ele é muito amplo. Ele é como uma simbiose. Tem a simbiose do seu corpo e você também tem muitos lados como o oicociano. Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Somos introvertidos ao mesmo tempo que extrovertidos. As situações mudam conforme você precisa que elas mudem. Você tem a voz na sua cabeça que é tipo o seu outro eu dos seus pensamentos. O sentido da vida vai se perdendo, mas você pode juntar os fragmentos. Não se deve tomar decisão com base na emoção, e sim por meio da razão e reflexão. A morte é o que dá sentido à vida. O nosso papel não é achar um sentido, e sim ressignificar o sentido da vida, que é de viver para morrer. A todo instante, os átomos e as moléculas estão se movendo, e se organizando e reorganizando, e por fim se desorganizando, como diz a segunda lei da termodinâmica, a entropia. Mas isso mostra a evolução. Tudo se transforma. E esse é o grande processo da vida. Imagina, e se nós vivêssemos em Deus, que é a representação de tudo, no caso o universo. Você pode nomear o que você quiser de Deus, porque ele é um conceito, uma semântica abstrata. E somos a personificação de Deus, ou fazemos parte do universo como uma célula, uns micro-organismos. Mas no final estamos acabando com uma parte dele, deixando a atmosfera áspera. Às vezes eu penso que somos células cancerígenas. Deus é a questão semântica. Você dá o sentido, assim como você dá o sentido para a vida. Sua vida é Deus. Eu crio o meu próprio Deus. Eu crio minha própria filosofia. Eu estou me transformando na preeminência de mim mesmo. Você é a personificação do universo. E Deus é o universo. Você tem alma semelhante à de Deus. Ele é a sua essência do seu subconsciente. Quando você conversa com o seu eu mais profundo, você está falando com Deus. Você pode expandir a sua consciência que faz parte das dimensões do seu universo. E você é Deus, o despertar. Você é a poeira das estrelas. De lá vieram e para lá retornarão. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então transforme de novo esse sentido da vida que se dissipou. O tempo juntou com a entropia, demarca a evolução e coincidiu com a oxidação que ocorre no seu corpo e te faz a alteração, a função das células e danifica o metabolismo celular e te faz perecer. O sentido da vida é tipo a arte, é a interpretação. Ela é mutável como nós e depende da lente que você usa, que no caso é como você enxerga o mundo à sua volta, a sua concepção que você criou, o intérprete do seu cérebro. Você pega uma referência artística e modela ela com base na sua visão. Como diria o Mark Twain, nunca houve uma vida desinteressante. Isso é uma impossibilidade. Dentro do exterior mais monótono há um drama, uma comédia e uma tragédia. Os dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Para Aristóteles, o sentido da vida consistia em alcançar a verdadeira felicidade,
um estado indiferente sobre tudo aquilo que nos rodeia. E para Epicuro, a felicidade está nas pequenas coisas. Para ser feliz, é necessário controlar os nossos medos e desejos de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, com um constante estado de tranquilidade e ausência de perturbação. Para ele, a felicidade é o prazer, mas não aquilo que todos almejamos, e sim o prazer em ter a ausência do desprazer, a ausência da dor, a ataraxia e a imperturbabilidade. Como diria Epicuro, a magnitude do prazer atinge seu limite na remoção de todo sofrimento. Seja simples, humilde e singelo, e evite situações que podem te deixar desconfortável de um nível prejudicial. A busca da felicidade não está no máximo que o mundo pode te oferecer, mas no que você se permite viver. A eudaimonia é a junção do eu mais daimon, o que significa o próprio bem. É o daimon, que é um espírito que é intermediário entre os deuses e os humanos. O espírito que guia os humanos para o caminho dos deuses. A eudaimonia é a semes de um deus e o humano. Tem a dimensão divina que independe de nós, dado pelos deuses, mas também tem a dimensão humana, e é aquela que depende de nós, depende da nossa aceitação. Segundo Heráclito, há o caráter e o daimon do homem, e Sócrates diz que isso é parte do ser humano, está dentro do ser humano. Para Platão, a eudaimonia é agir de acordo com aquilo que você é, ou seja, você é a alma. Você deve obediência a essa alma, e essa alma vai te revelar a verdade. Para Aristóteles, a eudaimonia é toda ação e todo propósito que visa algum bem. Por isso, foi dito acertadamente que o bem é aquilo que todas as coisas visam. O bem é a finalidade de todas as coisas. Você pode ir de finalidade a finalidade, e na última finalidade você vai chegar na felicidade. Toda felicidade provém de uma ação, a virtude da razão. Os eventos são contingentes. A felicidade é autossuficiente. O estoicismo é a busca da paz interior, porque isso é inabalável. Manter apenas o que está sob o seu controle e dar menos significado ao que você não tem controle. Canalizar o sentimento ruim num sentimento bom. O estoicismo é uma filosofia para todos. Ela começa lógica e pela busca da verdade, e você viver em quaisquer circunstâncias sem se atormentar. E a capacidade de manter a calma, a ataraxia. Para Epiteto, agir de acordo com a natureza e aceitar a realidade. Como diria Aristóteles, a virtude está no meio. Observe seu estado de espírito. Concentre-se menos em situações fora do seu controle. Busque concentrar-se naquilo que você pode controlar. Desenvolver uma indiferença saudável aos eventos externos, para não se estressar. Há coisas visíveis que estão fora do nosso controle. Você tem que aceitar o seu destino sem reclamar, porque é um ciclo natural das coisas. O que acontece só acontece porque tem que acontecer. A ganância te corrói, sua ambição será sua ruína. Quando se mostra ser quem você não é aí que está o problema, mas não quando se trata de uma evolução. Para Platão, a razão, a coragem e os instintos, apenas se essas três partes estivessem em um equilíbrio e não contradizessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz. Virtude é suficiente para a felicidade. Um sábio é imune ao infortúnio. As virtudes eram a base da construção da ética, que começava a tomar um papel importante no desenvolvimento do significado da vida humana. Para Platão, as 4 grandes virtudes estoicas
eram a sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para Albert Camus, que faz parte da filosofia do absurdo, considera que o absurdo nasce da relação entre o homem e o universo. Para ele, devemos encarar a falta de sentido na vida, e que isso não te impeça de viver. A gente é o estrangeiro da vida, e a morte é estranha. A gente não sabe como ela é. Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado. Existe apenas um único problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale a pena ou não ser vivida significa responder uma questão fundamental da filosofia. Para Sartre, o homem é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a sua própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. Para o homem, que se define por autoconsciência, existir e refletir são a mesma coisa. A consciência humana não tem uma essência definida, não tem um criador que tenha dado uma finalidade a priori para sua vida. O homem é um ser pela qual nada vem ao mundo. O que resta ao homem? Sua liberdade, consequência básica dessa constatação. A única opção é criar, e durante a própria existência que o homem define a cada momento o que ele é. Em outras palavras, o homem constrói o significado de sua vida, seus objetivos, metas, valores, sua visão de mundo, seu sentido. O homem é o único responsável por seus atos e escolhas, criador da sua existência autêntica. Vivemos presos numa teia de significados que nós mesmos criamos diante de um mundo que sozinho nada significa. Não há nenhuma ética anterior a nós mesmos para nos guiar. Não há tábua de apoio ou pretextos. Por isso, no homem, a existência precede a essência. A morte é quando o indivíduo deixa de estar vivo. Mas, mesmo assim, devemos pensar sobre a morte para evoluir e refletir sem deixar ela te consumir. Quando se nasce alguém, dói. Mas quando se perde alguém, dói muito mais intensamente. Num instante perdemos e outrora procuramos o sentido e morremos. Para contrariar Shakespeare, a morte é várias vezes e de vários modos experimentada. E cada dose te traz a certeza da força, da vitalidade que há na vida. Cada dose da morte me faz sentir mais vivo. E só com a morte florescerá a vida. Bebo da última gota do veneno para que a fênix possa estar renascendo mais forte. Nenhum covarde há de experimentar a morte nenhuma vez, só no único momento que não haverá mais saída. A minha morte dará vida aos campos de flores. A morte se apaixonou pela vida. Para mim, a vida é finita pelo conceito do tempo. Isso que deixa ela mágica, pois só há vida por causa da morte. Porque, se existir, muitas pessoas iriam parar de nascer mais gênios. Ou tudo seria mais do mesmo. As coisas e a arte não iriam para frente. Iria ser apenas uma monotonia. Da morte se tira a arte. Da tragédia se tira uma peça teatral. O mundo vai lotar das mesmas pessoas. Como Kafka já dizia, o sentido dessa vida é que você morre. Mas gosto muito dessa frase de Shakespeare. Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos. Passamos 1/3 da nossa vida dormindo, mas somos sonhadores. E se podemos sonhar, podemos torná-los verdade. Claro, se os seus sonhos não forem muito abstratos. Nossos pensamentos têm impacto de mudança fisiológica, como quando uma pessoa está doente e só dela pensar positivo, aquilo pode alterar alguma coisa, mesmo que seja pequena.
elucidar-se sobre os seus erros. Humanos que sempre erram tentando acertar. Somos seres fadados ao constante erro, constantemente tentando fazer o oposto. Seus erros formam a sua personalidade e quem você é. A vida é caótica e sem cabimentos, mas perfeita e bela do jeito que vivemos. Afinal, quem é perfeito? O sinônimo dos humanos são defeitos. Somos efêmeros e rarefeitos. Se esvaímos com o tempo. Amamos os momentos, pois a vida são partículas de momentos. O tempo é a variante do destino. A entropia é a demarcação da evolução. Por vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Ser verdadeiro e sincero é uma tarefa para os corajosos. Poucos hoje em dia gostam da verdade. Então, manter a sua personalidade sem usar uma persona é uma tarefa complicada. As pessoas têm sua individualidade, que é o seu sentido. Os sentidos se diferem uns dos outros. Encaixar os sentidos dos outros no seu próprio sentido pode ser interessante. Caminhe para espairecer. O meu sentido nesse momento é ajudar a vocês a procurar o sentido da sua vida. Tudo que te rodeia só é o que é, porque você dá significado para ela. Ou seja, as várias situações que dependem da intensidade que você dá a elas. Então, intensifique a sua vida, vivendo momentos onde você sinta que vale a pena ser vivido. Aprenda a amar o sofrimento, porque só assim nenhum estado pode te abalar. Toda vez que sinto sua pele e o calor do seu abraço, sinto uma pequena parte de mim morrendo, por saber que isso não é eterno. Meu interno se abala. Sinto como se pudesse morrer agora. Sendo sincero, viver parece um fardo por saber que eu vou perecer. Mas isso é um presente que nos ensina a valorizar as coisas. Cada segundo é único, então viva até o último segundo. Não como se fosse o último segundo, porque você pode se agitar e fazer que realmente seja o seu último segundo. O processo da evolução como tal é uma vida dar lugar a outra. A partir do momento que tu percebe que tudo é importante, você deixa de se abalar ou se envergonhar. Tudo tem que cumprir um papel. A consequência de uma escolha é limitar as outras. O sentido da vida é a falta dele, gerar valor à sua vida, se engrandecer como ser. Como diria Arthur Schopenhauer, para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela existência, que ao final será derrotada. Cada indivíduo, cada rosto humano e cada existência humana são um sonho efêmero do espírito infinito da natureza, da vontade de viver persistente e teimosa. São uma imagem fugitiva que desenha na página infinita do espaço e do tempo, que deixa subsistir alguns instantes de uma rapidez vertiginosa e que logo apaga para dar lugar a outras. Limitar os nossos desejos, refrear a nossa cobiça, domar a nossa cólera, tendo sempre em mente que só podemos alcançar uma parte infinitamente pequena das coisas desejáveis, enquanto males múltiplos nos vão ferindo. E Nietzsche diz: o que importa não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. E também, como diria Vinícius de Moraes, que a paixão não seja eterna, posto que é chama, mas que seja infinita enquanto dure. O que ele quer dizer com isso é que o amor não é imortal, porque ele é chama, ele é fogo, mas que nos momentos em que vocês estão juntos, que seja infinito na sua cabeça ou pelo tempo. Na parede do tempo, nosso quadro sempre existirá. Eu retrocedi para a fase do leão com a intenção de adquirir mais conhecimento. Subi até o píncaro da pirâmide de Gizé com a minha pedra de Sísifo, mantendo a resiliência e o equilíbrio, deixando a pedra em equilíbrio, tentando não me endividar com a vida. Às vezes eu queria impermeabilizar a tristeza, mas entendi a sua importância.
Parecia que ela estava adoecendo o meu raciocínio, mas entendi que o que não me mata me fortalece. A vida não é do ponto A até o ponto B, e sim a caminhada que é o meio termo entre esses dois. Para cada poeta morto uma coroação. Arte não é um meio para atingir um fim, mas sim vivemos para fazê-la. Um cataclisma mostra ruína e união. A supernova é uma explosão pelo cosmos que se expande de ondas de matéria específica da estrela, e essas ondas são bem cataclísmicas, e derivado disso elas formam as nebulosas. Elas são reminiscentes de supernova. E se duas nebulosas se encontrar, o impacto que dá início a uma implosão gravitacional e forma outras estrelas. O nascimento de uma estrela ocorre nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas por hélio e hidrogênio, que são os compostos das estrelas. E esse processo é chamado de fusão nuclear e libera muita energia. Nós somos como a supernova. A nossa morte causa vida. Elas precisam de outra nebulosa para poder gerar outra estrela, e nós temos os decompositores que têm essa função de dar vida ao ambiente em volta. As estrelas transformam hidrogênio em hélio. É como se elas devorassem a si mesma para isso. O corpo tem algo parecido. O próprio corpo come a si próprio. Quando alguém morre, a oxigenação para de acontecer e o organismo se desequilibra. Minerais como o sódio e o potássio, importantes para o metabolismo, deixam de ser produzidos. Com isso, as células se desestabilizam e passam a digerir o próprio corpo. Ao mesmo tempo, as bactérias famintas também entram no banquete. As primeiras a avançarem na carne são as da flora intestinal e da mucosa respiratória, que já vivem no organismo. Para continuar vivas, essas bactérias invadem os tecidos e os devoram. Depois disso, as bactérias do ambiente deixam o cadáver irreconhecível. O sentido da vida é se encontrar, realmente conhecer a si mesmo, e também descobrir o significado que você dá para a vida. Ter o amor sobre ela e os representantes dela, ou seja, os outros seres humanos. Pergunte o sentido da vida para todos que você conhece e observe atentamente o que eles dizem. Tem as ideias de Descartes, que é: nada é verdadeiro até que se prove real sem deixar dúvidas. Sem paranoia, uma hipérbole criada pela sua cabeça, sem vestígios do falso. Para Galileu Galilei, o universo é uma máquina perfeita que só pode ser compreendida do ponto de vista matemático. A filosofia está escrita no próprio universo, mas só podemos entendê-lo quando entendermos sua linguagem, a matemática, formas ou símbolos geométricos. E para Spinoza, Deus é a natureza. Fazemos parte da natureza. Vivemos aqui. Nós viemos do universo e vivemos na natureza. O lado bom de estar errado é que você fica ciente da sua ignorância e sabe que tem mais coisas para aprender. Você observa e sente muitas coisas à sua volta. Sente cheiro, o tato, ouve, sente gosto, e a vida é palatável. Basta você encontrar algo que se encaixa com seu paladar. Mas você pode alterar os seus sentidos, e obviamente eles não te dizem tudo sobre a sua volta. Tipo, tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. A alegoria da caverna te demonstra que os seus sentidos não te mostram tudo. O que vemos é apenas uma fração ínfima da realidade. Galileu Galilei não mudou o universo, e sim a maneira que enxergamos ele. Ele amplificou o modo que vemos as estrelas. Amplificou a nossa realidade. Você precisa se queimar com o próprio fogo e se transformar em cinzas, para logo depois renascer delas como uma fênix, com a essência de um titã, dando cores para as folhas da árvore da vida, com a clorofila, que é uma boa fonte de nutrientes antioxidantes, com a vitamina A, C e E. Esses nutrientes ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo. Essa partícula pode causar danos para células saudáveis.
A substância verde aumenta a oxigenação e entrega de nutrientes para as nossas células. E nas plantas tem as moléculas de clorofila, e pequenas partes dela tem o cloroplasto, que é uma organela presente nas células das plantas. E dentro do cloroplasto dá origem à fotossíntese, que é a conversão de luz solar em energia, que é o processo fisioquímico a nível celular. A fotossíntese, processo de conversão de matéria inorgânica, águas e gás carbono, em matéria orgânica, isso graças à energia do Sol. As plantas geram novos ares e subsequentemente novos universos. Por que os planetas giram em torno do Sol? Simples, porque o Sol tem uma densidade e exerce uma grande força gravitacional e causa uma curvatura no tecido espaço-tempo, criada pela presença de massa e energia. E esse tecido diz como os planetas têm que se mover, e isso mantém os planetas do sistema solar girando em volta do Sol. É o mesmo que a Terra faz com a Lua, e a Terra exerce uma gravidade sobre nós que nos mantém aqui. A gravidade é a força que atrai dois corpos, um para o outro, e o valor dessa gravidade depende da massa. A gravidade é como a geometria do espaço-tempo, que guia a aceleração do espaço, gravidade e aceleração. O que são resíduos radicais livres? Em níveis considerados normais, os resíduos radicais livres não são prejudiciais à saúde. Em excesso, essas moléculas podem ser tóxicas ao organismo. Radicais livres são moléculas instáveis e que apresentam um elétron, que tende a se associar de maneira rápida a outras moléculas de carga positiva com as quais podem reagir ou oxidar. No nosso organismo, os radicais livres são produzidos pelas células durante o processo de queima de oxigênio, utilizando para converter os nutrientes dos alimentos absorvidos em energia. Os radicais livres podem danificar células sadias do corpo. Entretanto, nosso organismo possui enzimas protetoras que reparam 99% dos danos causados pela oxidação. Ou seja, nosso organismo consegue controlar o nível desses radicais produzidos através do nosso metabolismo. Os processos metabólicos não são a única fonte de radicais livres. Fatores externos podem contribuir para o aumento da formação dessas moléculas. Entre esses fatores estão poluição ambiental, raio-x e radiação ultravioleta, cigarro, álcool, resíduos de pesticidas, substâncias presentes em alimentos e bebidas, aditivos químicos, hormônios, entre outros, estresse, consumo excessivo de gorduras saturadas, fritura e etc. Às vezes me pergunto por que não voltamos a ser primitivos e viver em meio à natureza. A consciência se torna uma praga que te martiriza. Como diria Freud, a nossa civilização é grande parte responsável pelas nossas desgraças. Seríamos muito mais felizes se abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Atingir o pico da sua vida dá um vazio, talvez necessário. A existência é algo belo e pesado. Você nasce diante ao infinito. Depois, com a queda dos seus vestígios, o infinito continua. O cosmos continua. Seu Deus é a morte que dá o sentido para a sua vida. Sem a morte, poucos pensariam. A vida tem um determinado tempo. Dentre ela, tem muitas aleatoriedades. Suas escolhas te fazem mudar o percurso da sua vida. Isso gera uma constante, que é aquilo que não muda. O passado é inalterável e o futuro é imprevisível.
Imagina-se que suas escolhas podem encurtar sua vida. A vida pode se disseminar por várias partes com ângulos que diferem um do outro. Cada momento específico de um sentimento. E os sentidos e seus sentimentos mudam e moldam sua forma de pensar conforme o tempo passa. Haverá sentimentos e pensamentos sorumbático, aprazível, exultante, enérgico, radiante e vários outros, um mais específico que o outro. Se nós nunca reconhecêssemos nossa sombra, nunca conheceríamos a nós mesmos e poderíamos levar uma vida infeliz. E acabaremos sucumbindo para a escuridão, levando uma vida de derrotas e incerteza sobre si mesmo. Onde haverá luz, haverá sombras. O seu cérebro tem que traduzir tudo a todo instante. Traduzir os estímulos sensoriais que você recebe. Todas suas memórias são falsas. Você pega apenas fragmentos do seu passado e forma uma ilusão. Eles nunca vão conseguir ser 100% como era, porque você está interpretando tudo à sua volta e você não consegue interpretar a realidade totalmente como ela é. Ela é a forma que você vivenciou aquilo. O seu cérebro acessa memórias o tempo todo. Já passei por tantos momentos, tantos sentimentos inefáveis. Não tem como explicar a sensação de nenhum. Como diria Nietzsche, se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Mas saiba bem o que te apetece. E não recue ante nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir. E afinal, qual o sentido da vida para você?